Só aguardar um pouquinho. Então, agora gravando, né? Bom dia a todos. Eu sou a Alessandra, para muitos, talvez, que ainda não me conhecem, né? Eu sou professora de matemática. Hoje eu estou como coordenadora de pesquisa, uma das organizadoras desse evento. E por que a gente pensou neste momento, né? Dessa apresentação dos professores e professoras? Eu falo, inclusive, por mim, né? Desde que a gente começou lá com as atividades remotas no ano passado, foram entrando várias pessoas, né, no nosso campus, e muitas delas talvez a gente nem conhece, né? A gente escuta o nominho e fala, ah, mas essa pessoa, esse professor, será que ele é de qual área? Eu ainda não conheço. Então, para a gente se conhecer um pouquinho mais entre nós, professores, os alunos também conhecerem um pouquinho mais, a gente trouxe aqui, são 9 professores que vão se apresentar hoje, para a gente conhecer um pouquinho mais, né? Qual é a área do professor, com que eles trabalham, qual é a linha de pesquisa. Então, a gente vai seguir uma sequência de apresentação e, caso vocês tenham dúvidas, perguntas, vocês podem colocar ali no chat. Já vou aproveitar também para colocar para vocês ali a lista de presença, então é só entrar naquele formulário, preencher ali, indicar a atividade que vocês estão participando, e depois a gente vai fazer a emissão dos certificados. Então, agradeço aqui, né, já de antemão, a presença de vocês, dos estudantes, dos professores que se dispuseram, né, a participar e compartilhar com a gente um pouquinho aí da trajetória deles. Então, vamos iniciar as apresentações. Eu fiz aqui uma ordem alfabética para o início das apresentações. Então, a gente pode começar com a professora Ágata. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Ágata. Tudo bem? Então, pessoal, pensando nessa apresentação, e eu fiquei na dúvida se eu faria alguma coisa, se eu me apresentava somente falando. Então, eu preparei um pequeno slidezinho só para... Professora, a gente sempre gosta de ter alguma coisa para ir se guiando, né? Então, deixa eu só compartilhar aqui um segundinho uma pequena apresentação que eu fiz. E aí, então, hoje a gente começa, né, essa apresentação. Primeiramente, bom dia a todos, professores, alunos, inclusive alguns já são meus alunos aqui que estão presentes, então, bom dia a todos. Como a professora falou, meu nome é Ágata, eu sou professora, entrei para ser professora EBTT do eixo de controle e processos industriais. Inicialmente, falando um pouquinho sobre a minha formação acadêmica, eu sou doutora em Engenharia Metalúrgica de Materiais pela Universidade Federal Fluminense, e nessa mesma universidade foi onde eu cursei o meu mestrado e a minha graduação. O meu mestrado também na área metalúrgica e de materiais, a minha graduação é na parte de engenharia mecânica. Além disso, eu também sou licenciada em matemática e também tenho técnico em eletrônica. Então, assim, é uma formação um pouco diversa, mas que quando a gente começa a trabalhar com isso, a gente vai vendo que todas as coisas vão se conectando muito, sabe? Então, eu sempre gosto de conversar muito sobre isso com os meus alunos, que muitas vezes, alguns que estão cursando hoje o técnico, vão acabar indo para outros cursos, mas que eles vão ver que hoje essa formação que eles estão tendo vai ser muito útil lá no futuro, independente da profissão que vocês forem seguir. Então, a gente sempre aproveita muita coisa, principalmente de uma boa formação como a gente tem no IF, ok? Um pouquinho sobre a minha experiência profissional. Eu fui professora substituta em dois locais. O primeiro foi no IFMG, Instituto Federal de Minas Gerais, no campus Governador Valadares, e depois disso eu fui professora substituta também na Universidade Federal de Minas Gerais. Além disso, eu possuo alguns estágios, então eu tenho estágio voltado para a área de engenharia mecânica na Petrobras Distribuidora e na Peugeot Citroën, e também o estágio à docência na Universidade Federal Fluminense.
Eu acho muito legal falar sobre os meus estágios, porque mesmo estando durante o meu momento de aprendizagem, né, que era durante a universidade e tudo mais, mas esses estágios, eles me acrescentaram muito para a minha formação, para a pessoa que eu sou, me fizeram crescer muito profissionalmente. As minhas experiências também como professora foram que me fizeram ter certeza do que eu queria seguir. Então, eu gosto muito da minha profissão, eu estou aqui por escolha, então eu sempre gosto de reforçar isso, porque tem muita gente que fala: "Ah, professor é aquele que, ah, não, ele foi, tentou outra coisa lá e não conseguiu e virou professor". Infelizmente, na nossa área de engenharia mecânica, isso acontece, porque tem gente que, ah, mas não é, gente, tem gente que, independente da sua profissão, você sente aquele chamado, digamos assim, sabe? E eu gosto muito de ensinar. Então, eu estou aqui por escolha, eu espero sempre prestar a melhor forma de ensino para vocês, estou sempre buscando melhorar, sempre aberta às opiniões e a toda a conversa que a gente puder ter, porque eu estou sempre tentando melhorar. E aí, pensando nessa parte de tentando melhorar e tudo mais, uma coisa que eu percebi durante alguns anos atrás, né, principalmente a partir do ano passado, foi que muitas pessoas elas têm dificuldade em se posicionar muitas vezes na área acadêmica. Então, não só na área acadêmica, mas na hora de escrever alguma coisa mais técnica, na hora de escrever alguma coisa que você precisa, por exemplo, um relatório no seu estágio, alguma coisa assim, na hora de você fazer um TCC. E aí, vendo essa dificuldade dos meus alunos, eu criei, então, o Aprenda com Ágata. Inclusive, abro essa experiência também aos professores que estão aqui hoje participando. Eu tenho uma certa experiência, estou ainda caminhando muito, né? A gente vai aprendendo todos os dias, mas eu tenho uma certa experiência com essa parte de trabalhos de conclusão de curso das mais diversas áreas, então já fiz orientação dos mais diversos cursos, e aí eu deixei aqui um QR Code para vocês, para quem quiser entrar aí no Aprenda com a Ágata, conhecer a minha página. Eu estou um pouquinho parada com ela, porque nesse início, né, quando a gente entra, por exemplo, começando agora no Instituto, é tudo muito novo, então são muitas informações, então nesse começo eu ainda não estou conseguindo conciliar o meu trabalho com a página, mas lá já tem bastante conteúdo, assim, para quem for fazer depois o seu projeto final, aí, trabalho de conclusão de curso, lá já tem bastante dicas, assim, e quem precisar também, além disso, da minha ajuda, vocês podem contar comigo, ok? Eu deixei aqui também um QR Code sobre do meu currículo Lattes, então, que eu mostro também um pouquinho da minha experiência lá, eu coloco a minha formação e tudo mais, então coloquei lá algumas coisinhas, caso alguém se interesse, queira entrar, esse daqui é o QR Code do meu currículo Lattes. E é isso, pessoal. Eu não sei como que tá meu tempo, né? Eu tentei falar o mais rápido possível, porque eu tenho uma tendência a falar mais do que eu devia, gente. Nossa, pensa na pessoa que gosta de falar. Então, assim, alguém tem alguma dúvida? Se alguém quiser falar alguma coisa, estou aberta aí. Podem registrar no chat também, pessoal, a dúvida. Perguntas. Qualquer coisa também depois a gente pode voltar, né, Agatha? Ah, com certeza, com certeza. Eu falei um pouquinho mais rápido, assim, né, sobre a minha experiência, mas aí, ó, muitos já conhecem, né? Porque eu gosto muito de compartilhar, assim, essa experiência mesmo que eu tive até hoje, né? Muitas vezes até para os alunos, muitas vezes se identificar e tudo mais, então é bem legal. Muito prazer conhecer vocês, gente, é muito bom conhecer vocês. Espero conhecer a todos. Isso,
Ai, muito obrigada, Anderson. Eu estou sempre tentando me inteirar sobre os trabalhos e tudo mais. Então, assim, inclusive agora eu recebi um convite, então eu também estou como professora associada na revista Mundi, galera. Então, assim, quem quiser publicar também em revista, a gente tem 4 revistas muito legais no nosso Instituto Federal, e isso é muito legal, sabe? Porque é muito difícil você ter uma revista do próprio Instituto, a gente tem 4 das mais diversas áreas de conhecimento, então, assim, mesmo revista, publicar em revista, isso é coisa de quem vai para a área acadêmica. Não é, galera. Isso daí conta muito ponto no seu currículo. Participe, então, de iniciação científica, de projetos. Eu participei de muitos projetos extracurriculares. Durante toda a minha graduação, eu participei de projetos extracurriculares em todos os anos da minha graduação, porque isso me mantinha muito motivada, sabe? Então, eu participei de iniciação científica, eu participei do BAJA na UF, eu participei de projeto de pesquisa. Então, assim, tem muita coisa legal ocorrendo por aí, galera. O IF tem muito projeto legal. Se inscrevam, participem, porque está sempre precisando de alunos motivados para poder trabalhar com a gente, e isso é muito legal. Eu recomendo muito a participação de vocês. E aí, quem estiver participando de algum projeto e tudo mais, quem tiver uma boa ideia, quem quiser escrever isso, trazer isso para o papel, a gente pode fazer uma publicação sobre isso e nas revistas que a gente tem aí no IF, ok? Então, vocês podem também contar com a minha ajuda para isso. Eu vou deixar aqui no chat o meu e-mail também, quem quiser entrar em contato comigo. E aí, quem quiser entrar em contato também, tá aí no chat o meu e-mail. Vocês podem contar com a minha ajuda aí para o que precisarem. Ok, obrigada, Agatha. Obrigada a vocês. Prazer em conhecê-la. Prazer também. Muito prazer. Pessoal, se tiverem dúvidas, também podem deixar ali. Qualquer coisa a gente chama a professora Agatha novamente, tá bom? Perfeito, tá ótimo. Vou parar aqui a apresentação, então. Muito obrigada a todos. Na sequência, a gente só vai pular um pouquinho a ordem, que o professor André, que seria o próximo, teve um probleminha no computador, mas ele retorna no finalzinho das apresentações. Então, seguimos aqui, professora Angélica. Olá, Alessandra, tudo bem? Prazer em conhecê-la. Prazer também. Olá, pessoal, já vejo alguns dos nossos formandos aqui. Agradeço a oportunidade, Alessandra, que tem sido muito gostoso ser acolhida desse jeito no Instituto. É algo que eu, pessoalmente, estava precisando, né, no meu momento de docente. Diferente da professora Agatha, gente, eu não preparei a apresentação, porque eu acho que os meus alunos, assim, eles já estão cansados de ver tanto os meus slides, sabe, assim, os meus memes, assim, às vezes eu tento fazer umas gracinhas, então eu vou tentar explanar um pouquinho para vocês quem eu sou, de onde que eu vim. Vamos começar pela formação acadêmica, né, e vocês encontram isso no meu Lattes, nessas plataformas que a gente usa. Inclusive, como a professora Agatha colocou, para vocês entrarem nesse mundo de iniciação científica, tenham ciência de que ter um Lattes organizado, ter essas plataformas assim de divulgação do que vocês fazem é bem importante, tá? Qualquer coisa a gente pode ver um curso para frente, quem sabe. Mas, enfim, eu sou doutoranda, estou nos anos finais do meu doutorado na Federal do Paraná, e eu sou professora de onde, gente, né? Deixa eu falar de que área que eu sou, né? Eu sou professora do eixo de linguagens, códigos e suas tecnologias, professora de língua portuguesa, de língua inglesa, de literaturas de língua inglesa também, que é a minha área de estudo, na verdade. E eu estou terminando o meu doutorado na Universidade Federal do Paraná, ali em Curitiba, onde eu trabalho com literaturas e outras linguagens. Eu gosto de trabalhar muito com a questão midiática. Então, pessoal aí, eu sei que a área aqui do Instituto a gente tende para ir para coisas mais tecnológicas, mais científicas, enfim, mas gente se junta aqui, tá tudo certo.
O meu mestrado foi na Universidade Estadual de Maringá, porque é próximo de onde eu moro. Inclusive, estou falando com vocês do noroeste do Paraná, de Paranavaí, né? Nesse momento remoto, a gente ainda tem essa questão. Estou me mudando para Paranaguá, gente, então, né, mas eu sou do interior do Paraná, tá? Moro com a minha família por aqui ainda, com os meus pais, que são a minha vida. E aí, por conta dessa proximidade, eu fiz o meu mestrado aqui na Universidade Estadual de Maringá. E a parte de formação acadêmica, vamos deixar por aí, porque, né, como professora, eu confesso a vocês que eu trabalhei 10 anos já com os pequenos do ensino fundamental 1. Eu trabalhava muito com as avaliações externas da SAEB, Prova Brasil, Enem, né? Os meus alunos já ouviram me falando que eu participei de várias bancas corretoras das redações do Enem, né, em vários anos. Eu parei porque é um trabalho muito, muito, muito maçante, assim, para os professores. É bem complicado, a gente chega a corrigir 100 redações por dia, é insano. Mas eu fiquei muito tempo como corretora das redações do Enem. De outros vestibulares também participei de algumas bancas. Só que esses 10 anos meus trabalhando com os pequenos e eu começando a estudar coisas mais aprofundadas, começaram a me deixar um pouco desmotivada como professora, eu confesso para vocês. Tá? Eu gosto de ser bem sincera, gente, então não liguem. Não é uma desmotivação assim que eu quero passar para vocês, mas eu, enquanto pessoa, estava sempre querendo levar as coisas melhores para os meus alunos e sempre existia alguma barreira burocrática, de pessoas, enfim, e eu comecei a desanimar, e confesso para vocês que antes de entrar aqui no Instituto nesse ano, entrei em junho, né, desse ano aqui no Instituto, eu confesso para vocês que eu estava pensando muito seriamente em mudar de profissão. Estou terminando meu doutorado na área, mas eu pensei muito seriamente em mudar de profissão, em ir para veterinária, que é uma área que eu sou apaixonada por bicho, gente. Se eu pudesse, eu largava tudo e ia ficar com bicho o tempo inteiro. Mas acabou... Não sei se isso são sinais da vida, enfim. Logo que eu tive a oportunidade de fazer um vestibular para veterinária ou escolher ir para a Inglaterra na Universidade de Birmingham, onde eu ganhei uma vaga, me apareceu a chamada do Instituto. Então, algo foi me direcionando, falando que a minha missão está como ser docente. E eu fiquei muito animada com os alunos também, que eu encontrei por aqui. Saibam que vocês são parte disso, gente. Porque, diferente dos pequenos, a gente tem uma motivação... lógico que é importante, ensino fundamental 1, mas eu precisava de outra motivação. E com os alunos aqui, com esse interesse na progressão acadêmica e interesse mesmo pela parte de vocês, eu entendi que meu propósito está na carreira docente mesmo, está aqui, espero corresponder aos alunos quanto a isso, quando eu estiver em Paranaguá ou onde eu estiver, né? O meu sonho de ir para a Inglaterra ainda não foi esquecido, minha vaga está lá guardadinha com o professor Michael Dobson, um dia, quem sabe, eu vá para lá. Mas eu fico muito contente de ter entrado no Instituto esse ano, porque é uma perspectiva muito, muito, muito bacana, gente. Sinto-se privilegiados de estar num Instituto Federal. Vistam a camisa mesmo, sabe? Porque essa questão de pensar pesquisa, o ensino, tudo junto, é muito bacana. E acho que talvez seja isso que falta em alguns outros setores da educação, mas críticas à parte, eu espero corresponder com os desejos de vocês, alunos. Conversem comigo, eu estou aberta. Tem gente que me manda mensagem, às vezes no sábado à noite eu estou ali, manda mensagem para a gente, tá? Eu estou aqui para fazer vocês crescerem, tá bem? E aproveitando, eu vou divulgar algo que talvez vai acontecer ano que vem, se tudo der certo nas nossas burocracias, porque como a professora Agatha falou, eu também estou começando nesse universo assim de coisas diferentes, de burocracias diferentes, de
muitas questões novas do Instituto, para mim, são novas, né? Ano que vem nós vamos abrir cursos de língua inglesa, cursos mesmo, não as aulas comuns do currículo de vocês. Então, vai ficar aberto para a comunidade, vai ficar aberto para vocês, alunos. Então, nós teremos cursos de língua inglesa, tá? Gratuitos, serão comigo, que é a minha formação específica. E, caso vocês conheçam alguém, também vamos abrir um curso de língua inglesa aplicada a serviços turísticos, né? Que é uma demanda da região de Paranaguá, a qual eu espero estar contribuindo. E acho que esse é o nosso papel enquanto professor, realmente contribuir para a sociedade. Então, vocês, enquanto cidadãos e tudo, venham, perguntem, participem, se empenhem e contem comigo, contem com a gente enquanto professores. Estou aberta, gente. O meu e-mail eu posso colocar aqui no chat também, mas eu estou aberta às conversas de vocês. Dúvidas sobre redação, gente, é comigo mesmo. Tudo junto. Fale, Hugo. Vamos dar uma acelerada essa semana. O Cauane agora tá trabalhando com nós, o Cauane agora. Tá. O Cauane agora Ai. Desliguei o microfone ali, qualquer coisa liga novamente. Sim. Então, queria agradecer a Angélica pela apresentação. Prazer em conhecê-la, Angélica. Prazer, gente. Como eu falei para vocês no começo, né? Eu também estou conhecendo muitos dos professores, né? Porque a gente acaba se envolvendo só nas atividades da área, né? Então, a gente acaba por se conhecer nessas situações também. Então, obrigada, Angélica. Caso alguém tenha alguma dúvida também, podem perguntar, podem colocar no chat. Senão, depois a gente pode chamar a professora Angélica novamente. Então, acho que podemos dar sequência. A próxima seria a professora Bárbara. Olá. Olá, Bárbara. Tudo bem? Tudo jóia. Gente, eu fiz uma breve apresentação porque eu tenho problemas com figurinhas. Eu adoro mostrar uma figurinha. Vou compartilhar com vocês e daí eu vou falando rapidinho. Bom, eu sou a Bárbara, né? Títulos acadêmicos é só para momentos acadêmicos, que eu acho que não é tanto o que convém agora. Eu queria mostrar para vocês de onde eu vim academicamente, a minha formação profissional e como que essa caminhada fez que eu chegasse até o Instituto. Então, eu sou a professora Bárbara Machak de Carvalho, né? Então, olha só. Eu sou do interior do Paraná, que nem a Angélica. Eu sou nascida em Cornélio Procópio. Por uma atração irresistível a Pontal do Sul, a Pontal do Paraná e a oceanografia, eu acabei vindo morar no litoral do Paraná. Me tornei oceanógrafa em 2010. A minha monografia, na época, ela era intitulada como Avaliação Genotóxica em Hemácia de Baiacus, né? Que é também conhecido como cascudinho aqui. E a minha carreira foi me levando principalmente para a área de oceanografia biológica, né? Eu me formei na Universidade Federal do Paraná, no Centro de Estudos do Mar. Fiz mestrado na mesma instituição, na Universidade Federal do Paraná, também com peixes. Só que com a Terinella brasiliensis, que é um peixe que a gente conhece aqui na região como peixe-rei, e a Anchoa tricolor, que é a manjubinha. Em 2015, quando eu resolvi fazer o meu doutorado, eu decidi me afastar um pouquinho da oceanografia. Eu fui para a zoologia porque eu queria entender mais, não só da relação dos peixes com o meio ambiente, mas eu queria entender a evolução dos peixes, entender como que aquele organismo chegou daquele ponto. Então, eu sabia que eu teria disciplinas muito interessantes na zoologia em Curitiba, que talvez eu ainda não tivesse tido até no mestrado,
graduação. Então, a minha linha de pesquisa basicamente é o quê? Ictiologia. Desde a minha monografia, caminhando pelo meu mestrado, chegando no meu doutorado, até esse momento aqui dessa ilustração, eu desenvolvi vários trabalhos, né, várias publicações, mas não vamos falar disso agora, que estava correlacionado com o quê? Basicamente, peixes. Desde o impacto das atividades antrópicas na vida deles, migrações ao longo da costa brasileira, né, que como boa oceanógrafa eu não saí do mar, continuei no mar, reprodução de peixes, entendi a alimentação dos peixes e aonde que eles estão, né, no ambiente, na teia trófica do ambiente, e crescimento. Só que tudo isso foi desenvolvido com uma estrutura muito especial, né, para mim que sou suspeita para falar, que são os otólitos, que a gente conhece, né, aqui na região litorânea como pedra do ouvido. Às vezes você vai comprar algum peixe e tem uma garrafa com água e tem umas pedrinhas, como se fossem uns carbonatos mesmo, umas pedrinhas, umas conchinhas, que o pescador tira e coloca ali naquela garrafa que fica balançando e afastando a mosca. Isso são os otólitos, ou as pedras do ouvido. Os otólitos são estruturas, né, incríveis para mim, que auxiliam no sistema sensorial dos peixes, que eles permitem que o peixe tenha percepção da audição dele e o equilíbrio. Evolutivamente, a gente também tem otólitos como seres humanos. O nosso martelo, estribo e bigorna, que são os 3 ossículos do nosso ouvido interno, são originários evolutivamente dos otólitos. Então, a gente sempre foi um pouquinho de peixe ao longo da nossa história evolutiva. Então, os otólitos, eles são estruturas de carbonato de cálcio, matéria orgânica e elementos traços formados precipitados, né, na forma de aragonita, calcita e baterita. Aonde que eles estão? No peixe, todo peixe tem otólito, né, e eles estão aqui entre os olhos dos peixes. Então, os otólitos, eles têm diversas aplicabilidades para a ictiologia, morfometria, morfologia, estoque pesqueiro, quanto que a gente pode tirar todo ano de peixe dos oceanos, a gente consegue ver através dos otólitos, uso de hábitats e migrações, o peixe nasce no estuário e migra para o mar, ou ele entra do mar e vem crescendo no estuário, nas nossas baías, a gente consegue ver isso através dos otólitos. E atualmente, alguns estudos estão indicando que a gente consegue ver mudanças climáticas e ambientais também nos otólitos. Também conseguimos, através dos otólitos, ver quais organismos, além da gente, seres humanos, que estão utilizando os peixes para alimentação. Aqui exemplo de um boto cinza, tubarões, grandes peixes pelágicos, marlins, aves e também lontras. Essas manchas brancas aqui são otólitos desgastados de um conteúdo estomacal. Então, olha só, a gente consegue ver quem foi comido pelo animal, qual espécie de peixe foi predada, e consegue estimar o tamanho dele através do otólito que estava dentro do estômago do peixe. Então, os otólitos têm uma importância incrível. Atualmente, como linha de pesquisa, eu estou trabalhando, né? Encerrei agora, tem um mês meu pós-doc. Estou trabalhando com o projeto Avaliação do Impacto Ecológico e Conhecimento sobre os padrões de uso de hábitat da espécie Opsanus beta. Gente, a espécie Opsanus beta é um peixe invasor que veio trazido do Golfo do México para a nossa costa. E ele está causando muito estrago e a gente não sabe que ele está nas nossas águas. A gente está preocupado com o peixe-leão lá em Fernando de Noronha e tem uma espécie que está aqui no nosso quintal e a gente não está fazendo nada. Então, olha só. Provavelmente o Opsanus veio aqui da região do Golfo do México, foi introduzido na costa brasileira mais ou menos em 2005, né? A gente tem um registro científico em 2005, e ele pode ter vindo dentro do porão de um navio. Quando eles vêm com a carga sem carga, eles precisam encher o porão de água. Então, eles podem ter capturado trazido sem querer algum filhote, alguma larva de Opsano. E daí, quando eles chegam aqui e vão carregar, eles liberam a água. E essa água, né, o organismo foi solto, ele pode colonizar o ambiente que ele está.
Infelizmente, algumas pessoas compram peixes na internet ou outros organismos aquáticos, e ele chega, acaba comendo todos os peixes que estavam no aquário, ele causa doenças, então as pessoas pegam o quê? Jogam ele de volta no ambiente. Então, não façam isso, que isso é uma forma de introduzir espécies não nativas da nossa região. Também ele pode ter vindo aderido a alguma plataforma de petróleo. Então, atualmente, né, eu estou desenvolvendo esse projeto, que é entender se a espécie Opsanus beta, da onde veio, né? Veio qual região do Golfo do México, já descrevi a idade dele aqui na nossa costa. E dentro do Instituto, eu sou a professora responsável por Biologia 2, né? Tanto em MAMB, MEC e Info, Conservação e Meio Ambiente e Manejo, para MAMB. E em TGA, eu sou responsável por Educação Socioambiental, Sistema de Gestão Ambiental, Arranjos Socioprodutivos e no TADS, Metodologia Científica. Dúvidas, pessoal? Alguém quer fazer algum comentário? Eu gostaria de agradecer a professora Bárbara. Imagina. Prazer em conhecê-la também. Prazer. Muito legal aí a gente conhecer um pouquinho, né, dos trabalhos dos nossos colegas, né? Bem interessante aí todo o seu estudo. Obrigada. A Júlia é suspeita para falar. Por quê? Porque a gente está tentando encaixar uma monografia, um TCC. Entendi. Muito obrigada, gente. Qualquer coisa eu vou deixar meu e-mail do IF no chat e meu e-mail pessoal, porque o meu contrato no IF encerra dentro de alguns meses, então vocês já ficam com o meu e-mail pessoal. Obrigada. Muito obrigada, Bárbara. Prazer novamente, né? Pessoal, se tiverem dúvidas também podem colocar. Qualquer coisa a gente chama a professora Bárbara novamente. Então, dando sequência a nossas apresentações, o próximo é o professor Bruno. O Bruno eu já conheço um pouquinho, a gente já trabalhou juntos nos projetos. Fica à vontade, Bruno. Bom, então, bom dia, né, a todos e a todas aí. Eu vou colocar uma apresentaçãozinha bem curtinha aqui para nós. 2 slides só, tá, pessoal? Não vou mais falar. Bom, tá aparecendo? Está sim, Bruno. Ah, legal, obrigado. Bom, então eu sou o professor Bruno Felipe Venâncio, né? Eu entrei no Instituto em dezembro do ano passado. Estou quase fazendo um ano aqui no campus. Eu sou professor de física, né? Então aqui tem uma rápida apresentação do meu currículo, do meu histórico. Então eu vou comentar um pouquinho sobre cada ponto aqui. Então, eu sou doutor, né? Eu fiz doutorado na Federal entre 2013 e 2016. Também fiz mestrado, doutorado, e vocês podem ver aqui a graduação na Federal, né? Então, pela graduação aqui, né? Eu entrei em 2005, terminei em 2009, e aí eu fiquei um período fora da academia, e voltei a fazer mestrado em 2011, né? De 2011 a 2013, e na sequência já engatilhei o doutorado também, né? De 2013 a 2016. Mais recentemente, eu fiz uma especialização na UTFPR, que é Inovação e Tecnologias na Educação, né? Para tentar entender um pouco melhor como utilizar essas novas ferramentas que nós temos aí para o bem do ensino, né? Então, eu fiz essa especialização entre 2018 e 2019. Bom, isso daí é basicamente o meu resumo acadêmico.
Queria falar um pouquinho sobre a minha experiência profissional, né? Então, eu já leciono desde a época de graduação, acho que eu comecei a lecionar em 2007, né? Alguns professores devem conhecer o tal do PSS, na rede estadual do Paraná, né? Então, eu sempre lecionei na rede estadual, e em 2010 eu assumi, né, o concurso como efetivo na rede estadual. Eu fiquei de 2010 até o ano passado, e lecionei em diversos colégios, né, dos mais variados estilos, aquele lá na periferia, até, acho que um dos melhores colégios de Curitiba, que é o Colégio da Polícia Militar aqui, né, quando fala assim, colégio estadual. Então, assim, eu tenho uma experiência com diversas realidades. Bom, aqui no Instituto agora, eu estou trabalhando com Física 3, com a turma de Informática e Meio Ambiente, e Física 1 com a turma de Informática, além de algumas disciplinas para o curso superior de licenciatura em Física, né? Em especial Física Moderna A e Física Moderna B. Em relação aos projetos de pesquisa, então, eu tenho duas atividades básicas aqui, né? Que uma é, como a professora Alessandra falou, né? Eu participo do projeto Popular do Saber. Inclusive, fica aí o convite para vocês conhecerem o projeto, para quem não conhece, se inscrever no canal no YouTube, nas redes sociais. E, em paralelo, eu estou desenvolvendo uma pesquisa que é uma sequência do meu doutorado, que é tentar investigar as propriedades de nanofísica de grafeno. Para quem não conhece, o grafeno é um material muito interessante, né? Então, tem diversas aplicações, ou sete aplicações, para a construção aí de processadores, semicondutores, etc. E a gente tenta pegar um método que a gente desenvolveu aqui no meu doutorado e aplicar para essas nanofitas de grafeno para tentar estudar as propriedades delas. Então, atualmente, é isso que eu estou fazendo. Quem quiser conhecer, né, essa parte do grafeno, tentar entender, porque é algo que aparece na mídia quase que todo dia, tem uma notícia, e para quem não sabe, o Brasil é um dos principais produtores desse material. Então, assim, é um campo de pesquisa, um campo de trabalho que está em franca ascensão. Acho que vale a pena pelo menos conhecer, né, do que se trata. Bom, é isso. Eu vou parar a apresentação aqui e fico disponível aí para as perguntas, se alguém tiver. Enfim. Obrigada, Bruno. Estava procurando ali o link do nosso canal no YouTube do Popular. Aproveitar e fazer a propaganda aí, né? Talvez nem todos conheçam. Tem que falar que todo dia sai um videozinho, né? Resolvendo ali algumas questõezinhas, algumas mini aulas de física, matemática, português, história, química. Faltou alguém? Geografia? Não Geografia. sei. Geografia. Professor Cauê, né? Isso. Isso. E nós vamos ter uma live também, né? Vamos aproveitar. Já teve uma na segunda passada, vai ter uma agora, uma live pré-ENEM, no dia 22, de Química e Física, né? Então, vou resolver alguns exercícios de física. Ficam todos convidados aí. Depois eu posso divulgar melhor o link da live, do canal. Enfim, isso aí, pessoal. Aproveitando também, né, a fala do professor Bruno, a gente está na semana aí das dicas de redações, né? É verdade. Que no final de semana a gente já vai ter a primeira fase aí, o primeiro dia do Enem, que vai ter a redação. Então, estamos aí na semana que a gente chamou o intensivão da redação. Então, muito obrigada, Bruno. Ok. Obrigada pela apresentação, pela parceria aí no projeto. Se tiverem dúvidas para o professor Bruno, também podem colocar ali no chat ou chamar a gente também para perguntar, ok? Dando sequência, o próximo é o professor Fábio. Olá, bom dia. Bom dia, Fábio.
Bom, eu vou fazer uma fala, então, aqui a respeito do projeto de pesquisa que a gente desenvolve, um dos projetos que são desenvolvidos junto ao grupo de física, assim como o professor Bruno também, né? Vou compartilhar minha tela. Caso alguém não esteja ouvindo muito bem ou não consiga ver, né, por gentileza, faça um comentário ou me avise aqui rapidamente. Deixa eu só fazer as configurações aqui. Já está aparecendo para vocês, não? Está abrindo ainda, Fábio. Certo, eu coloquei a tela inteira. Isso, agora está aparecendo. Isso, vou perder então acesso ao que é o chat, né? Bom, então, vou falar um pouco sobre uma pesquisa que vem sendo desenvolvida junto a um projeto de doutoramento, falar um pouco sobre as metáforas epistêmicas, né, e algumas implicações para a formação docente, que é uma parte que aí toca, né, o nosso instituto de uma forma bastante direta. Então, rapidamente, a minha formação, né? Bom, eu sou um professor relativamente novo no instituto, né? Eu entrei quando a pandemia começou, eu já estava trabalhando no instituto há algumas semanas, então eu já tenho algum contato com o campus e tal, né? É muito restritivo, foi muito pequeno, né? E a maior parte dos estudantes, assim, já me conheceram do ensino médio, né? Que eu trabalhei com turmas do primeiro ano e do segundo ano também, de todos os cursos. Então, foram meus alunos presencialmente por um curto período de tempo, ali umas 4, 5 semanas, e depois nós trabalhamos no ensino remoto, então a gente já se conhece um pouco, né? Mas a minha formação acadêmica, eu tenho bacharel em física, né? Aqui está o período que foi feito esse bacharel, tenho um mestrado em física teórica. A minha licenciatura é mais recente, ela é de 5, 6 anos atrás, e atualmente eu tenho desenvolvido um projeto de doutorado. Já está em conclusão, inclusive, a defesa já foi agendada para fevereiro agora do próximo ano. O trabalho já está concluído, é só a fase final que está faltando mesmo encerrar o texto. Então, eu vou apresentar um pouco dessa pesquisa, né, dessas implicações para o ensino, como eu falei. Como professor, eu trabalho há 25 anos, né, na docência, ensino médio e ensino superior, e com essa questão da pandemia, eu também criei um canal no YouTube, e depois eu posso passar o link ali no chat, o link está aqui, mas evidentemente impossível memorizar isso, né, então eu vou colocar ali no chat daqui a pouquinho. E esse canal ele tem muito material para as turmas de primeiro ano, do segundo ano, e para a turma de tópicos especiais em física, que foi um material produzido ao longo da pandemia, e ele é aberto, está disponível para toda a comunidade, interna e externa, portanto, né? Então, é um material que pode ajudar nos estudos de algum modo. Então, depois eu faço a divulgação ali no chat desse link. E, claro, os estudantes do IFPR que foram meus alunos sabem onde fica o canal, eles já tiveram acesso e já utilizaram. Então, de certa forma, ele já é um pouco divulgado aí entre os alunos. Bom, esse projeto de pesquisa, então, como eu falei há pouco, ele está vinculado a um doutoramento, né, no programa de pós-graduação em Educação Científica e Tecnológica, na Federal aqui de Santa Catarina. A propósito, falo daqui nesse momento, né, estou na minha residência, como todos vocês estão reclusos, eu também estou, né, aqui em Florianópolis, então, basicamente toda a minha formação acadêmica foi aqui nessa Universidade Federal, na verdade, totalmente, né, todos os meus cursos de licenciatura, bacharelado, mestrado, doutorado, todos foram feitos aqui, e, portanto, estou agora concluindo o último, né, que é o doutoramento. Então, para dar uma visão geral desse trabalho, né, é um trabalho de cunho teórico, muito fortemente ligado à área de ensino e na formação docente, e ele investiga a importância das metáforas e outros derivativos, né, que são modelos e analogias na construção do conhecimento científico. E esse trabalho tem basicamente duas contribuições importantes. Uma delas está no campo da filosofia da ciência, porque, né, discute a importância das metáforas na produção do conhecimento científico, mas ele tem uma outra implicação importante que aí abrange a questão do ensino de ciências em geral e, mais especificamente, o ensino de física. Então, é muito promissor, né? Os resultados têm apontado algumas implicações bastante interessantes sobre essas implicações que eu vou enfatizar aqui.
esse trabalho está pautado, né, basicamente em cima de um conceito de metáfora, também denominado metáfora epistêmica. Ele é proposto por um filósofo argentino chamado Héctor Paulmann, e ele é convidado da banca, inclusive, para a defesa do trabalho, né, nosso co-irmão aqui da Argentina. Então, ele vai estar na banca, é um conceito relativamente novo, e eu estou trazendo a inovação de colocá-lo dentro do campo da física, né? Porque o autor do conceito, ele é um filósofo da ciência, e, portanto, ele o desenvolveu de uma forma um pouco, digamos assim, não especializada, né? É especializada no campo da filosofia da ciência, e eu fiz uma espécie de aprofundamento dentro da área das ciências, mais especificamente no campo da física. E para falar assim muito rapidamente do que é a metáfora epistêmica, é uma forma, né, de produzir conhecimento que envolve matrizes de pensamento que são de áreas distintas, né? Então, dentro da física, para colocar dentro de um contexto assim mais claro, né, nós temos várias áreas de conhecimento dentro da física, mecânica, termodinâmica, física moderna, etc. E o que a gente vê ao longo da história do conhecimento é que essa combinação de diferentes áreas que, em princípio, parecem não ter relações, né, acabam sendo feitas como estratégia de produção de conhecimento dos cientistas. Então, aqui eu trago o exemplo do modelo de Bohr, que é o primeiro modelo atômico assim, mais robusto que surge na história da ciência, por volta de 1915. E ele vai ser proposto com base na física clássica, né, desde Newton até os anos de 1900, uma junção dessas ideias da física clássica com a termodinâmica, e aí já pautada por conceitos, né, mais modernos de quantização da energia e da luz. Então, esse é um exemplo de processo de metáfora epistêmica, né, que é, por exemplo, investigado, né, que pode ser investigado. Então, o trabalho basicamente consiste em fazer a verificação dessa hipótese, né, porque o autor coloca esse conceito ainda no ponto de vista do campo das hipóteses, então ele precisa ser verificado, né? E na minha investigação essa verificação é feita, essa hipótese ela mostra-se plausível, né? E portanto ela passa a ser empregada como um conceito, né? Então o meu trabalho consiste em duas grandes contribuições: é testar a hipótese e aplicar a hipótese, não efetivamente ainda, né? Esse é um trabalho que será feito posteriormente. E aí vai desmembrar possibilidades de pesquisa e extensão dentro do Instituto, né? Porque uma vez comprovada a plausibilidade da hipótese, vem os possíveis desdobramentos, e esses possíveis desdobramentos precisam ser aprofundados, investigados, e é aí que entra um novo projeto de pesquisa dentro do Instituto, né? Que vai ter muita implicação com a formação docente, lembrando que nós temos o curso de formação de professores de física no Instituto, então é um diálogo que é muito próximo e tem muita relação com o que a gente vai desenvolver futuramente no Instituto, né? Então, basicamente, o que se faz, né, falando um pouco da metodologia, a gente escolhe um episódio científico no campo da física, e eu trabalhei com o conceito de spin do elétron, e a partir dessa escolha a gente escolhe um conjunto de materiais historiográficos para analisar como é que esse episódio se desenrolou ao longo da história, seleciona desse material historiográfico alguns materiais que vão ser materiais de referência, observa e analisa esse material, né, pautado num conjunto de categorias. Essas categorias aqui, elas refletem o que vem a ser o conceito de metáfora epistêmica, mas o mais importante é que desse processo de investigação surge uma narrativa histórica de metáfora epistêmica, é o nome que eu estou usando, para determinar essa produção de material textual. A gente produz um material textual final, que é praticamente uma narrativa histórica, onde determinadas nuances da produção do conhecimento científico são evidenciadas. E é esse material textual que vai servir digamos assim, aos propósitos da formação docente. Então, tem todo esse percurso aqui, e no final é esse material textual que a gente espera trabalhar junto à formação docente. Dentro desse material textual, nós vamos encontrar a temática de analogias e metáforas, que é um campo de pesquisa no ensino de ciências, muito difundido, muito importante, portanto, como é um campo com o qual se possa dialogar no futuro, né? Nós também podemos discutir aspectos da natureza da ciência, que é um tema de pesquisa também, é uma área de pesquisa muito específica, e as implicações aí são um pouco mais amplas, elas atingem a esfera da educação científica como um todo.
e também permite um diálogo muito próximo, no meu caso específico, né, que eu estou desenvolvendo um conceito para o ensino de ciências, mas estou particularizando para a física. Então, o ensino de física moderna é também objeto de pesquisa no Brasil e na comunidade internacional, largamente difundido, com uma grande problemática, vários problemas já detectados, né, e as soluções estão sendo também estudadas, investigadas, e mais especificamente falando aí de um aspecto mais específico da física, que é o ensino de mecânica quântica, que pode dialogar e contribuir também. Então, são basicamente, no caso da minha pesquisa, essas 3 áreas de investigação com as quais se pode ter um diálogo, isso numa primeira avaliação, né? O aprofundamento dessas investigações pode mostrar outras conexões, e talvez com outras áreas, química, biologia, são basicamente as ciências puras, né, que, digamos assim, tem um diálogo maior, mas, de todo modo, requer investigação. Então, é isso que vai, ao meu modo de ver, impactar a formação de professores, porque aprender essas técnicas, né, o aprender essa metodologia é aspecto que dialoga com a instrução pedagógica do professor, que vai ter impactos na sua didática e, consequentemente, metodologicamente, na sala de aula, né? E também temos objetivos educacionais importantes envolvidos. Os documentos legais no Brasil, eles reforçam a importância, né, da educação científica, da concepção de ciência, das relações CTS. Então, é digamos assim, um produto. O final dessa pesquisa, ele vai dialogar com áreas de pesquisa e tem impactos na área educativa e na formação de professores, e esse passo é o passo que vai ser desenvolvido ao término do doutorado, né, que são aí a coleta desses resultados e verificar como é que esse diálogo, essas contribuições podem se dar de uma forma prática, né, o que eu quero dizer é, de fato, na sala de aula. E aí o Instituto Federal vai ter um papel muito importante, né, porque nós temos o curso de licenciatura em Física, como falei, temos uma pós-graduação em CTS também, então eu vejo aí muitas possibilidades, né, dessa investigação se tornar um projeto de pesquisa e talvez até de extensão e contribuir com a produção de conhecimento, que é uma das virtudes do Instituto. E aproveitei o espaço, então, para divulgar um pouco dessa pesquisa que vem sendo desenvolvida, que está vinculada ao grupo de física, né? Eu também faço parte do grupo, assim como o professor Bruno falou há pouco. Então, fica aí o convite, né, para os estudantes nos seus TCCs e talvez, né, nas suas teses, nas suas dissertações de mestrado, talvez havendo interesse, essa pesquisa vai agora se intensificar um pouquinho, vai se tornar mais pública dentro do Instituto, mais especificamente no campus de Paranaguá. Aí temos algumas referências, e com isso encerro aí a apresentação, fico à disposição das perguntas, espero ter contribuído aí com o evento, divulgando um pouco do nosso trabalho também. Muito obrigado. Obrigada, Fábio. O professor Fábio, né, comentou ali, né, que ele entrou no nosso campus no comecinho, então o professor Fábio a gente já acabou se cruzando, né, no corredor lá do campus, ainda quando tínhamos aulas presenciais, né? Isso. Então agradeço, professor Fábio, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Se tiverem dúvidas, a Ana Landa colocou as aulas presenciais, né, as primeiras aulas com o professor. Saudades de umas aulas presenciais. Né? Os alunos foram muito queridos, eles têm me acompanhado aí. Na verdade, temos feito em parceria, né, o ensino remoto tem trago muitas dificuldades para a gente, né? A gente vem buscando superá-las e também tem nos proporcionado boas experiências, né? E uma delas foi, talvez um pouco essa privação, mas de certa forma estendeu, prolongou esse convívio com os estudantes e sempre foi muito bom. Retribuo o carinho recebido por eles, obrigado a todos. Tenho muita admiração pela força que vocês demonstraram, né? Os estudantes vêm demonstrando, é uma situação muito difícil, né? Para eles talvez mais ainda. Eles têm sido muito fortes e merecem aí esse reconhecimento. Muito obrigado, gente. Obrigada, Fábio. Se tiverem dúvidas, podem pôr também no chat. Qualquer coisa a gente chama novamente o professor Fábio. Dando sequência às apresentações, a próxima a professora Fernanda. Bom dia a todos. Estão escutando bem? Sim, aham.
Bom, alguns alunos aí já me conhecem, devido a algumas disciplinas que já estou dando, né, no Instituto. Meu nome é Fernanda Possato, eu sou oceanógrafa, sou lá de Guaratuba, não sei se tem algum aluno de Guaratuba, nasci em Curitiba, mas morei sempre em Guaratuba, então sou nativa aí da rede do litoral do Paraná. E em 2002 eu comecei a faculdade aqui em Pontal do Sul, que é onde estou morando atualmente, e amo aqui o local, né? E fiz a graduação em oceanografia, aqui em Pontal do Sul, no Centro de Estudos do Mar, né? E desde a minha graduação, eu sempre trabalhei com ecologia de espécies de peixe, né? Vou passar aqui um pouquinho, colocar a apresentaçãozinha, que eu fiz uma apresentação breve para vocês aqui. Estão vendo? Espero que sim. Acho que sim, né? Sim, prof. Uhum. Então, desde a minha graduação, como eu falei para vocês, trabalhei com peixes, especificamente com ecologia de peixes, né? E durante a minha graduação, especificamente na monografia, eu trabalhei com a dinâmica de crescimento e peso de uma espécie de baiacu, né? Prof, o que é isso, né? Dinâmica de crescimento e peso, né? Então, através dos otólitos, como a professora Bárbara mesmo falou, muito melhor do que eu, ela é muito mais especialista nos otólitos, né, do que eu, que são concreções de carbonato de cálcio que são encontradas aí no ouvido interno dos peixes, além das funções que essas estruturas têm nos peixes, que são para o equilíbrio deles, né, dentro do ambiente marinho, né, essas estruturas, para nós pesquisadores, elas servem como tanto para identificar a espécie de peixe, por exemplo, algumas espécies que se alimentam de outras espécies de peixes, você pode encontrar otólitos dentro do conteúdo estomacal, mas também elas servem para você conseguir verificar a idade do animal, né? Assim como vocês veem lá em biologia, nos anéis de crescimento das árvores, o mesmo acontece nos otólitos, que são concreções de carbonato de cálcio, né? Então, à medida que o peixe cresce, esse otólito ele vai crescendo, e através disso você consegue avaliar, né, através de fórmulas matemáticas, você consegue avaliar qual a idade do peixe. Isso também pode ser visto tanto nas árvores, como eu falei para vocês, como também nas escamas dos peixes também, né? Então, através dos otólitos e das escamas, você consegue verificar a idade dos peixes, né? Já no meu mestrado, eu trabalhei com a ecologia alimentar nas diferentes fases de vida de 3 espécies de bagre, né? O que é isso, ecologia alimentar? É simplesmente a dieta das espécies, né, pessoal? O que elas comem. Eu trabalhei com essas 3 espécies lá na Universidade Federal de Pernambuco, né? E, além da alimentação natural que a gente encontrou no conteúdo estomacal dessas espécies, que são entre os crustáceos, algumas larvas de insetos, poliquetas, né, que são as minhocas marinhas, a gente também encontrou nesse trabalho o lixo, né? E foi através desse trabalho que eu comecei a me interessar em trabalhar com a temática de lixo marinho, né? Então, durante o processo natural de alimentação, essas espécies ingeriram lixo, né? Pequenos pedaços de plástico rígido, assim como pequenos fios de nylon, né? Então, assim, até quando a gente publicou o trabalho, o título do trabalho era Ingestão de Plástico por Bagres Marinhos, um impacto inesperado da pesca, porque, na verdade, quando eu comecei a trabalhar no meu mestrado, eu nem imaginava que a gente poderia encontrar esse resultado. E aí, durante o processo, eu encontrei o lixo dentro do conteúdo estomacal. Também trabalhei com educação ambiental, acho que muitos de vocês aí que estão na área ambiental, de meio ambiente, gestão ambiental, conhecem a Mar Brasil, que é uma ONG que tem aqui no litoral do Paraná, né? Mais especificamente aqui em Pontal do Sul. Trabalhei no projeto Rebimar, trabalhamos com os professores, trabalhamos com alunos de escola fundamental e ensino médio, e também durante o verão, na Operação Verão, trabalhamos com a população, com os turistas, né? Realizamos um curso para professores, né, que se intitulava Levando a Região Costeira Paranaense para a Sala de Aula, que era muito interessante, né? Trazendo várias informações para que o professor pudesse utilizar ao longo do ano com os alunos.
Também trabalhei num projeto de educação ambiental que vê a preservação de uma espécie de boto super ameaçada, que é a toninhas, né, o protoninhas. Por fim, no meu doutorado, eu trabalhei com a variação espacial e temporal da ictiofauna e as influências antrópicas em um estuário subtropical. O que é isso, né, prof? Você está falando inglês? Então, a variação espaço-temporal nada mais é do que a variação no espaço e no tempo da ictiofauna, que são os peixes, né? Por quê? Porque as espécies de peixe, elas se locomovem ao longo da baía, aqui da Baía de Paranaguá, para aqueles que são de Paranaguá, é mais fácil de entender, da Baía de Paranaguá, devido a algumas influências, né? Alguns fatores físicos e químicos. Por exemplo, a gente pode falar que a salinidade é um fator que influencia bastante a locomoção das espécies de peixe. Algumas espécies são mais tolerantes do que outras à variação de salinidade. E a gente sabe que diariamente a gente tem uma variação de salinidade aí influenciada por um fator muito importante, que é a maré. Então, durante a maré cheia, a gente tem maior quantidade de água salgada entrando dentro da baía e menor quantidade de água salgada depois saindo da baía. Então, por isso, os peixes se locomovem e para evitar essas condições desfavoráveis de, principalmente, salinidade, mas existem outros diversos fatores que influenciam, né? Aqui algumas fotinhas só para ficar bonitinha a apresentação da prof, né, de como que foi realizadas as coletas, né, lembrando que essas coletas todas elas tinham licença, permissão do ICMBio para serem realizadas, né, mas como lá no meu mestrado eu tinha encontrado lixo marinho dentro do conteúdo estomacal, eu também aproveitei essas coletas, já que eu estava fazendo, para coletar, para analisar o lixo marinho dentro do estuário, né, que é a Baía aí de Paranaguá. Então, eu também coletei o lixo marinho, fiz trabalhos com o lixo marinho. Inclusive, atualmente, também estou trabalhando em parceria com o professor Alan, né, dos projetos de pesquisa. Então, aqueles alunos que quiserem aí orientação em relação ao lixo marinho, a peixes, né, podem conversar comigo. Vou deixar o contato ali para o final. E antes de entrar agora no Instituto, trabalhei durante 6 anos em um projeto de monitoramento de praias, né, que é uma condicionante do IBAMA, para exploração de óleo e gás na Bacia de Santos, no qual trabalhei tanto com a dieta, né, verificando qual o tipo de alimentação que algumas espécies de tartarugas, botos e aves marinhas estavam ingerindo, mas nós trabalhamos também com a reabilitação de animais marinhos durante esse tempo que eu estava lá, e também necrópsias, né, para verificar aqueles animais que a gente encontrava morto, para verificar qual é a causa de morte, né? Dentro do projeto de monitoramento de praias, a gente também trabalhou com educação ambiental, tanto nas escolas, como, por exemplo, ações dentro do Corpo de Bombeiros, né, porque era um parceiro bem importante para o projeto nesse momento, naquela ocasião. E, atualmente, no Instituto, né, estou como professora substituta aqui, espero que nos próximos 2 anos acompanhar vocês na evolução aí, tanto de vocês quanto minha, está sendo um crescimento gigantesco para mim, né, todo dia eu falo que eu aprendo muito com os alunos, e atualmente estou administrando as disciplinas de Biologia 3 para as turmas de Informática de 2018, Mecânica e Meio Ambiente de 2018, para ensino médio, né, Conservação e Manejo 1 para Meio Ambiente de 2021, Sociedade e Natureza para o pessoal de Gestão Ambiental, para Graduação em Gestão Ambiental, Física Ambiental, desculpa, escrevi ambientar ali agora que eu percebi, para Licenciatura em Física, né, do pessoal de 2018, os formandos, lembrando que a gente está aí com o calendário misturado, então os professores estão dando aula tanto para o pessoal, para o segundo e para o primeiro semestre, então estou com o pessoal dos formandos também. Também estou dando o projeto Zoom com o professor Emerson, né? E projeto integrador com o professor Alan, que iniciei há pouco. E logo, logo aí o pessoal das turmas de TGA 2020 já vão ter a oportunidade da gente trabalhar junto em projetos 4. Novamente vamos trabalhar com meio ambiente de 2021 na continuação, vamos trabalhar ecologia. E tópicos especiais em Biologia 3 para MAMB 2019. E também aí tópicos em gestão ambiental que a gente não sabe exatamente se vai ocorrer ainda, né, pessoal? Então é isso, agradeço aí a oportunidade de estar me apresentando,
Foi rapidinho, né? Só para mostrar para vocês um pouquinho do meu trabalho. E lembrando que eu estou sempre disponível aí para o horário de atendimento, né? Aqueles que tiverem interesse tanto para as dúvidas das aulas, como para conversar sobre futuros trabalhos que a gente possa desenvolver junto, né? Meus horários de atendimento são nas segundas, das 3 às 5, e nas quartas, das 8 às 10 da manhã, né? Muito obrigada, pessoal, aí, pela oportunidade. Obrigada, Fernanda. Prazer em conhecê-la. Ainda não tínhamos conversado, né? Pois Obrigado. Correria, né? Acho que como Sim. já adiantaram aí, os professores novos acabam ficando muito na correria de preparar as aulas, mas está sendo uma experiência fantástica. É um prazer também conhecer. Obrigada pelo aceite, né? Pelo jeito, a professora Fernanda ali, os alunos já conhecem bastante ela, né? Mas caso tenham dúvidas, podem direcionar ali no chat. Obrigada, Fernanda. De nada, um abraço, pessoal. Dando sequência às apresentações, professor Maicon. Olá, bom dia. Bom dia. Obrigado a todos pelas boas-vindas. Prazer em conhecer os colegas. Eu vi que tem uns alunos das turmas onde eu trabalho aí. Obrigado pela presença. Eu trabalho atualmente com as turmas de Info e o TADS também. E em breve, daqui a alguns dias, eu vou trabalhar com outras turmas também do ensino médio, ali do MAMB, da mecânica. Eu sou do eixo de linguagens, eu trabalho com língua portuguesa e português instrumental. Eu estou no Instituto Federal desde 2016, onde eu entrei no Campus Palmas, e do Campus Palmas eu fui para Paranaguá agora em julho, no comecinho do ano letivo de 2021.1. Inclusive eu estou em Palmas agora, estou mais próximo da Argentina do que de vocês. A minha formação ela é na área de letras português e inglês. Eu tenho especialização em literatura. Eu também sou roteirista ainda, e participei de algumas produções e tenho publicações também. Vou falar um pouco da minha trajetória profissional. Essa trajetória ela foi pautada por mudanças bastante bruscas de área, desde o começo assim, da minha vida profissional. Eu comecei como militar, e como militar eu não me encontrei. E aí fui para a área da saúde, outra mudança brusca, fui para a área da saúde, onde também acabei não me realizando. E onde eu fui realmente me encontrar foi na área da docência, foi na área da educação, como docente, porque eu sempre tive essa relação muito próxima com leitura, com literatura, com produção, a língua portuguesa, enfim, tudo isso sempre me fez com que eu me realizasse muito profissionalmente e pessoalmente, e foi onde eu me encontrei, onde eu realmente investi o meu tempo e tudo mais, foi na docência, e devo dizer que todas essas mudanças que me levaram a isso, com certeza eu faria essas escolhas novamente, com certeza eu optaria novamente pela área da docência, porque é o que eu amo fazer, o que eu gosto de fazer. Eu, assim como outros colegas, eu passei um tempo no Estado e passei por várias realidades, vários tipos de instituições, vários tipos de colégios, vários perfis de alunos. Eu sou de uma cidade que é na divisa do Paraná com Santa Catarina, uma cidade chamada União da Vitória. Ela fica, não sei se alguém conhece, ela fica na divisa do Paraná com Santa Catarina, então eu tinha a possibilidade de trabalhar nos dois estados. Assim que nem o pai do Cris, né? Eu tinha 2 empregos, trabalhava nos 2 estados. E isso me fez conhecer vários tipos de realidades, vários colégios, várias cidades. Eu trabalhei em escola indígena, eu trabalhei em espaços de privação de liberdade, eu trabalhei no EJA, no Fundamental. Enfim, eu conheci vários perfis de alunos, várias cidades, vários lugares diferentes que alguns colegas meus consideravam um pouco de dificuldade, consideravam o copo meio vazio por trabalhar nesse tipo de realidade. Eu considerava o copo meio cheio, porque
acabou que eu conheci, tive diversas experiências, conheci várias cidades, várias realidades, vários tipos de alunos, várias pessoas, e com certeza eu aprendi muito com cada uma delas, eu cresci muito como profissional, como pessoa, isso contribuiu muito. E quando eu entrei no Instituto Federal, ali eu ganhei mais uma oportunidade de crescer, de conhecer. Assim, o Instituto ele tem esse perfil muito bom de aluno, perfil de profissional muito bom. A todo momento a gente está tendo contato com situações e interações em que você consegue ter esse crescimento, você consegue compartilhar bastante, você tem muita coisa compartilhada com você, então é uma grande oportunidade tanto pessoal quanto profissional. E tanto como aluno, como professor, como profissional, acho que para todos é uma grande oportunidade, e eu fico muito feliz de vir para o Campus Paranaguá fazer parte da equipe. Acho que era isso, tá, pessoal? A minha apresentação foi um pouquinho breve aqui, mas era isso. Tem os meus alunos aí, um abraço para o pessoal que veio, os colegas também, e foi um prazer conhecer vocês. Obrigada, Maicon. Acho que é isso mesmo, né? Para a gente se conhecer mesmo, né? O Edson ali colocou que ele também é nascido em União. Agradeço aí pela apresentação, Maicon. Prazer em conhecê-lo. Ainda não tínhamos conversado, né? Então, agradeço também pelo aceite do convite. Dando sequência, professor Lauri. Opa! Bom dia. Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem aí? Como é que estão? Sim, ouvindo e vendo. Que bom. Hoje em dia a gente está se acostumando com isso, né? A gente vai se apresentar e já pede um feedback, como é que estão as coisas. Então vamos lá, vou me apresentar. Meu nome é Lauri Eduardo dos Santos. Eu sou nascido na cidade de Laranjeiras do Sul, região centro-sul do estado do Paraná, e fiz minha graduação em História entre 2007 e 2010 na Universidade Estadual do Centro-Oeste, Unicentro, na cidade de Guarapuava. Fiz o meu mestrado em Antropologia pela UFPR e já tenho uma caminhada como professor aí. Me identifiquei com o professor agora que falou ali, né? Eu também tive a oportunidade de trabalhar em várias realidades escolares, mas a maior parte da minha carreira docente, eu posso dizer que foi no campo, foi na educação do campo, foi em escolas rurais, escolas do campo. Trabalhei no município do Turvo, trabalhei numa escola indígena, trabalhei numa escola que atendia uma comunidade faxinalense, trabalhei por 2 anos e meio na Ilha do Mel, como professor do Colégio Luci Requião e do Colégio Felipe Valentim, né, na diversidade escolar das ilhas, né, que elas funcionam por áreas de conhecimento. Trabalhei também no EJA, em Paranaguá, por um tempo. E antes de entrar no IF, eu tinha me afastado um pouco da parte da carreira de docente, propriamente dito, para trabalhar como técnico em educação na Univale, em Balneário Camboriú. Aí, estava cansado um pouco de ficar atrás da mesa ali, né, no escritório, assim, porque a docência é essa coisa apaixonante, né, da dúvida, dessa instiga de buscar, de pesquisar, de trocar, e estava me sentindo um pouco frustrado nessa situação de trabalho burocrático, né? Aí surgiu a oportunidade de prestar o teste seletivo para vaga de professor de História do IF, que abriu esse ano. Eu me candidatei e consegui ser aprovado. Eu estou há 1 mês e pouco na instituição, sou recém-chegado, recém-chegadíssimo. Que nem diz, eu vim de Malicuia de Santa Catarina para Matinhos novamente, que eu já morava no litoral do Paraná antes, né? Para assumir essas aulas aí do IF. E estou gostando bastante dessa oportunidade de trabalhar na instituição. Estou dando aula atualmente para técnico em meio ambiente, técnico em informática e técnico em mecânica 2021 e técnico em informática e técnico em mecânica 2019. Meus alunos já devem ter percebido assim, que minhas aulas elas são um pouco heterodoxas, no sentido assim, de eu buscar bastante referências de outros lugares, porque eu gosto bastante disso, né? Durante esse período que eu trabalhei nas ilhas do Paraná, isso me ajudou muito a pensar a minha prática docente, né?
como lá a gente tinha liberdade de trabalhar por áreas de conhecimento, eu acabei incorporando essas dinâmicas na minha forma de trabalhar. É por isso que as minhas aulas de história a gente vai e fala sobre meio ambiente, fala sobre história em quadrinhos, sobre música. Respondendo a pergunta ali do chat da Annalise, eu gosto de rock também, mas não só de rock, eu gosto de muita coisa, eu gosto de música. Eu sou músico. A minha pesquisa de mestrado ela foi voltada a pensar a musicalidade nas comunidades tradicionais a partir dos tocadores de viola do fandango aí da Ilha dos Valadares, né? Aí eu comecei a pensar essas relações entre música, meio ambiente e a formação das pessoas, né? E isso diz muito sobre um pouco de como eu vejo a vida e um pouco como eu vejo a minha atuação como docente, né? Eu faço bastante essas ligações, né? Eu vejo as pessoas como inseridas dentro dos ecossistemas, inseridas dentro dos ambientes, então eu sempre estou nas aulas de história fazendo essas reflexões com os alunos, né, sobre a gente pensar aquelas pessoas dentro daquelas condições que elas tinham naquela época, como era a relação delas com o ambiente, e eu sempre tento problematizar essa coisa que a nossa sociedade costuma ter como um dado, né, que é a relação entre natureza e cultura. Então, um pouco da minha trajetória é voltada a pensar esses pontos, né. Na docência, eu me sinto bastante realizado, assim, eu sou filho de professora, então eu basicamente cresci dentro da escola, acho que isso faz muito... Você viu a tigresa? Não vi, eu tenho 2 filhas também, acabou de aparecer aqui uma delas, procurando a nossa cadelinha, a tigresa, ela não está aqui, por isso ela foi procurar em outro lugar. Como eu estava falando, eu cresci dentro da escola, acompanhando minha mãe nos contraturnos, e eu acho que um pouco difícil de imaginar minha vida se não fosse a escola. Então, eu acho que essa relação com o aprendizado que a escola me permitiu, ela embasa muito do que eu procuro ser como professor hoje em dia, né? Eu também trato bastante, assim, os alunos já sabem, assim, de temas de horizontalidades, né? Que eu gosto de falar, assim, de não hierarquização de saberes, eu gosto sempre de colocar essas problematizações para a gente pensar mesmo sobre produção de conhecimento, pensar sobre relações sociais de poder a partir do conhecimento. Então, eu busco fazer isso, né? Trazer isso para minhas reflexões dentro das ciências humanas. Eu trabalhando com história, eu sempre busco esses diálogos com outras áreas de conhecimento também para a gente poder desenvolver essas questões, né? De como se produz conhecimento, o que é o conhecimento, enfim, tudo isso faz parte da minha forma de trabalhar. Estou gostando bastante de trabalhar no IF, os alunos são bastante participativos e interessados, isso é uma coisa muito boa e recompensadora, né? Principalmente para mim que estava há um tempo afastado da sala de aula, poder voltar e encontrar essa receptividade tem me ajudado bastante, assim, então eu agradeço aí todo mundo pela paciência e pela disponibilidade. O que eu tinha para falar para vocês um pouco é isso, assim. Se alguém tiver alguma dúvida, eu posso responder também. É isso. Obrigada, Lauri. Prazer em conhecê-lo também. Prazer é meu. Ainda não tínhamos conversado também, né? Então, primeiro contato já foi o convite para participar. Então, muito obrigada. Disponha. Qualquer coisa, estamos aqui, pessoal. Se tiverem alguma dúvida, o pessoal falou sobre as áreas de orientação, né? Eu ainda não tenho ninguém que esteja sobre minha orientação, acabei de chegar na instituição, mas já deixo essa pegada, né? Eu faço essas ligações entre antropologia, relações entre meio ambiente e cultura, relações entre sociedade e meio ambiente, também essas relações entre sociedades e música. Então, se alguém tiver esses interesses, pode me procurar também, tá? Muito obrigado. Obrigada, Lauri. Vamos, então, à nossa última apresentação, que é o professor André, que teve um probleminha no computador, mas conseguiu reconectar aí. Bom dia, Alessandra. Bom dia, pessoal. André. Primeiramente, quero agradecer, né, pedir desculpas aí pelas falhas técnicas, mas agradeço o convite de prontidão
Parabenizo, né, sobretudo, a iniciativa de toda a comissão organizadora do CIMEP, minha gratidão aí pelo convite, minha gratidão pelo convite da professora Alessandra em especial, né, uma das pessoas que me acolheu aí sempre de corações muito abertos, né, no sentido de que, assim como o professor Lauri e os demais aí que apresentaram, tenho ingressado aí no Instituto, de modo bem recente também. Então, vou compartilhar minha tela também, no sentido de que eu posso apresentar o encaminhamento da minha fala. Oi, Nalanda, né? Eu agradeço aí a participação dos alunos, vi alguns rostinhos mesmo, que seja de modo remoto, de alguns que estão sempre conosco, né? Nas nossas atividades. Então, só peço consentimento aí para poder compartilhar, só um momento. Só um minutinho. Tranquilo, André. Temos 3 dias de evento. Só peço que você me confirme quando começar a apresentação, por favor. Já está aparecendo aqui. Perfeito. Então, como eu estava falando, né, esse momento ele é muito rico no sentido do que se a gente compreender e levar em consideração o contexto que estamos, né? Um contexto que leva ao obscurantismo, principalmente intelectual, né, que assola o nosso país. Então, minha gratidão vai nesse sentido de que aproveitem esse espaço, aproveitem aí o que o Instituto Federal nos apresenta, principalmente para podermos celebrar a vida e aprender com ela, né? Então, a minha fala, eu trago aqui meu contato, né, desde já, para quem tenha interesse no que nós formos comentar aqui na nossa roda. E quem sou eu, né? Então, o meu gosto pela licenciatura, pelo campo da docência, ele advém também aí do meu ensino técnico. Então, enquanto adolescente integrado ao meu ensino médio, eu fiz o antigo magistério, atual formação de docentes, né? No Instituto de Educação de Ponta Grossa, eu sou de Ponta Grossa, da onde também tenho uma boa bagagem aqui do meu currículo, né? Então, assim como a professora Alessandra, também sou licenciada em Matemática pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, mestre na área de Ensino de Ciências e Educação Matemática pela mesma instituição. Atualmente, sou doutorando em Educação para a Ciência e a Matemática pela Universidade Estadual de Maringá. Estou integrante, né, dentro do grupo de pesquisas do Interarte, que são interações entre arte e ciência. No momento também sou professor colaborador no Departamento de Matemática e Estatística da UEPG, onde tive algumas oportunidades no sentido de trabalhar com estágio supervisionado em Matemática 2, a tutoria no curso em Educação à Distância, né, pela Universidade Aberta do Brasil. Durante a minha graduação, fui bolsista do PIBID, né, que é um programa institucional de bolsas de iniciação à docência, dentro de subprojetos como o interdisciplinar e o subprojeto de matemática. E isso eu procurei trazer porque isso me traz aí, né, pensando que a nossa vida é semelhante a uma colcha de retalhos, né, que sempre estamos bordando, isso também me traz aí retalhos que eu julgo importantes dentro da minha própria formação. E aí, no momento, tenho aí o prazer de dizer que faço parte aí do quadro docente, né, enquanto professor substituto do eixo de matemática do Instituto Federal de Paranaguá. Bem, então tudo isso pensando no currículo Lattes, mas quem sou eu na fila do pão, né? Então, eu sou filho da Lucimária e da Erondira, aí, que estão abordados, então essa é minha família, né, eu digo assim, meu bem mais precioso. Somos em 5 irmãos, né, do qual 2 fazem parte da área da docência. Então, como comentado, nasci e moro em Ponta Grossa, também conhecida aí pela região dos Campos Gerais, e sou fruto, acredito e defendo a educação pública e, sobretudo, uma educação pública de qualidade, né? Onde acredito que oportunidades crescemos e, junto com ela, o Brasil cresce junto. Então, nesse sentido também, hoje, assim como o professor Bruno, né, também comentou, sou integrante do nosso grupo de extensão e fico convite aí para que todos participem, né, do nosso cursinho popular do saber,
onde tive a oportunidade na primeira live ali, na nossa segunda live do ano, né, como bem comentado pelo Bruno, que levou em consideração conteúdos aí de matemática e história, e fica o convite aí para a próxima live que ainda há de ocorrer nas próximas semanas aí, né. Bem, aí a minha fala de hoje, para vocês entenderem um pouquinho quem eu sou, eu trago 2 tópicos que eu julgo indispensáveis aí para o momento que estamos, né? Qual o papel da educação matemática na formação de cidadania, e pensando nesse cenário da pandemia, né? Quais são as possíveis expectativas aí, o que a gente espera para o ensino do futuro, né? Se é que assim podemos denominar. Então, trago para a gente iniciar esse diálogo uma fala, né, do nosso patrono da educação brasileira, Paulo Freire, onde ele nos traz o seguinte argumento, né, de que não podemos alimentar a ilusão de que o fato de saber ler e escrever por si só vai contribuir para alterar as condições de moradia, comida e mesmo de trabalho. Essas condições só vão ser alteradas pelas lutas coletivas de trabalhadores por mudanças estruturais da sociedade. Então, partindo desse pressuposto, né, que me motivou a desenvolver enquanto professor pesquisador, tanto no mestrado e hoje fazendo parte do meu doutoramento, né, dentro do mestrado, enquanto professor formador, na posição do professor formador de cursos de licenciatura em matemática, e vale aí também para todos nós pensarmos, né, quando a gente ouve falar em matemática, né, o que nos vem à nossa mente? Aí, se o pessoal aí que está presente aí puder participar do chat no sentido de também poder responder essa pergunta, fiquem à vontade. Quais sentimentos surgem, né? E quais memórias nós temos em relação à matemática? E aí, dentro da formação de professores, que é a linha de pesquisa da qual hoje eu faço parte, uma licencianda fez uma representação da matemática, e essa representação ela foi uma representação que muito me inquietou, né? Porque, como vocês podem perceber ali por meio dessa representação, em uma disciplina, né, que se baseava em pesquisa em educação matemática, essa licencianda traz aí uma reflexão que aponta uma dualidade, né, em relação à matemática. Que ora ela é vista como um monstro monstruoso, quando ela pode representar ali na parte externa, vamos dizer assim, da figura, mas quando ela compreende aquele monstro que aparecia como monstro monstruoso, se torna-se uma criança tão dócil, né? Então, isso muito me motivou na época do mestrado, e muito me motiva ainda a se desenvolver essas relações dentro da nossa área, o prazer que nós temos em contato com ela, porque se hoje eu sou professor de matemática é porque alguém aí durante a minha trajetória me deu esse prazer por conhecê-la, né? E eu digo assim, que nós, enquanto profissionais das nossas múltiplas áreas, assim como todos aqueles que vibram ao ouvir uma música, há quem sinta sono, da mesma forma que há quem vibre dirigir automóveis, há quem também não goste. Então, a matemática, nós também temos essa dualidade, né? Há quem ame e há quem não veja com bons olhos. Mas, sobretudo, eu, enquanto professor e professor formador, eu compreendo que precisamos ter esse prazer pelo contato, né? Então, nesse sentido, aí eu me coloco mais uma vez à disposição, né? De que espero poder trazer aí no IF, de que o conhecimento matemático, sim, né? Ele tem aí muito que explorar, muito que nós conhecemos ainda, e muito do que superarmos, né? Algumas visões deformadas sobre esse conhecimento matemático e o conhecimento matemático escolar. Se é que podemos dividi-los, né? Então, se pensando, e é tão interessante quanto a fala do professor que trouxe aí no campo do ensino de física, né, o professor Fábio, nós temos uma epistemologia da construção do conhecimento e como esse conhecimento ele é desenvolvido em sala de aula, né? Então, pensando em como o conhecimento matemático ele vai sendo descoberto, vai sendo produzido, se é que aí existe uma outra visão, se o conhecimento ele é descoberto ou ele é criado, né? Mas, enfim, de que o conhecimento matemático ele é fruto aí de novos conhecimentos, de formações de novas conjecturas, da possibilidade de criar, avaliar modelos, impossibilidades de representar padrões, sequências, né? Então, a própria matemática ela tem aí um campo muito amplo nesse sentido. Mas, quando pensamos no conhecimento matemático escolar, ainda pautamos, né, dentro de um ensino onde a memorização sem significado, de uma pressão para resolver rapidamente, onde há medos de erros, né? Então, isso me motivou aí a desenvolver, ir para o campo da pesquisa, né?
e compreendendo aí que há uma necessidade de um campo emergente, né, que é o campo do qual eu falo hoje, é da educação matemática, uma educação matemática que julgamos, né, como necessária, crítica e libertadora, segundo Medeiros, pensando em que a educação, assim, parafraseando Paulo Freire, ela não é suficiente, né, para enfrentarmos os problemas do nosso país, mas que sem ela nós não temos aí uma transformação. E aí, nesse sentido, que a gente compreende, né, a importância de uma educação como a do Instituto Federal, uma instituição que seja pública, gratuita e de qualidade, né, que é a que nós sempre almejamos. Então, dentro da minha pesquisa de mestrado, para vocês conhecerem um pouquinho de onde eu falo, eu procurei avaliar o PISA, né, que é um sistema de avaliação internacional, e que muito aborda hoje o que nós compreendemos como SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica. Então, o nosso SAEB ele é dividido aí por 3 grandes avaliações, né, que é a nossa Avaliação Nacional da Educação Básica, a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar e a Avaliação Nacional da Alfabetização. E aí, para vocês compreenderem um pouquinho do que o PISA traz, e que hoje nós também abordamos nesse nosso sistema de avaliação, é o que nós denominamos de letramento matemático, né? É a gente compreender que ser letrado matematicamente é muito mais além do que simplesmente dominar algoritmos, né? Dominar fórmulas, como muitas vezes nós compreendemos como aquele conhecimento se dá. Então, ser parte dentro de um problema de contexto, onde é necessário formular, né, para um problema matemático e, a partir desse, empregar algoritmos. E que também não se encerra, né, quando a gente simplesmente emprega algoritmo, aplica uma fórmula, encontra um resultado matemático. Mas a gente conseguir interpretar e avaliar, né, o que aquele resultado me aborda dentro do meu problema. E que esse problema, ele se dá em diferentes contextos, né, seja ele contexto pessoal, ocupacional, social e científico. Uma coisa tão interessante, quando eu fiz o mestrado, só trouxe aqui alguns relatos, né, de licenciandos que foram meus sujeitos de pesquisa, de que é necessário superarmos, né, essa visão de que ser professor é simplesmente transmitir conteúdo. Então, trouxe dois relatos aqui de que os licenciandos abordaram, né, de que estar na licenciatura está distante de se fortificar a ideia de que estou aprendendo a ser educador matemático, professor sim, pois somos treinados em repetição, fórmulas, regras e listas de exercícios, né, limitadas. E outro licenciando comenta aí também de que durante toda a escolaridade eu e vários colegas indagávamos, né, qual a finalidade das imensas listas, onde há uma aplicabilidade, e nunca tinham respostas convincentes. Então as listas eram realizadas com o objetivo de passar na prova, mas de que essas até consideravam aí, né, concluir com notas boas. Mas quando precisávamos daquele conhecimento numa questão de passar no tempo, não saberia resolver. Então, isso foram inquietações que eu consegui perceber no mestrado, né? E essa fala aqui, sobretudo, me motiva a pesquisar até hoje, né? No sentido de que, como nós, enquanto futuros professores, né? E aí eu trago o pessoal da licenciatura, o pessoal em diferentes áreas de conhecimento, né? Podemos também contribuir nessa visão da sociedade, pensando no professor de matemática, como ele pode contribuir aí para a formação de sujeitos letrados matematicamente, né? E aí a fala de 2 licenciados me colocaram muito em xeque, no sentido de que estamos para assumir uma sala de aula, alguns aspectos ainda nos inquietam, né? Será que tenho que apenas saber matemática? Ou ainda, como vou cooperar para a formação de sujeitos letrados, se também não sou considerado letrado, né? Se não vivenciei isso na minha própria formação. Então, o licenciado na fala coloca aí de que provavelmente irá reproduzir esses conhecimentos, né? Então, isso nos coloca também em relação à importância de uma formação, né? Uma formação inicial de qualidade. E aí, para finalizar minha fala, eu trago aí um relato de Fernando Pessoa, né? No sentido de que também a gente compreenda esse contexto que a gente vive, né? Onde agora estamos aí pensando na retomada das nossas atividades presenciais, e que espero conhecê-los todos, né, visto que também os conheço apenas de forma remota, mas de compreender que depois de tudo isso ficaram 3 coisas, né? A certeza de que estamos sempre a começar, a certeza de que é preciso continuar, a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Por isso devemos, né, fazer da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte e da procura um encontro.
Agradeço mais uma vez e aí me coloco à disposição no sentido de tudo que eu posso contribuir daqui para frente. Muito obrigado, Alessandra. Obrigada, André. A gente já foi conversando no chat ali, você foi fazendo perguntas, né? Eu amo, eu odeio matemática, eu já coloquei que eu amo, o professor Gil também. O Lucas falou que também, alguns falou que às vezes sim, às vezes não. Então, obrigada pela apresentação, André. Eu e o professor André, né, já temos conversado bastante, a gente divide uma disciplina de tópicos especiais, então a gente já se conhece. Mas queria agradecer também, André, pelo aceite e pela participação nessa roda de conversa. E aproveito a oportunidade, se a Alessandra me permite, né? A partir de amanhã nós temos as nossas oficinas no CIMEP. Inclusive, estou lá esperando aí, né? Eu espero reencontrá-los aí, o pessoal. Venham fazer parte, né? É uma oficina que, sobretudo, pensa-se, né? Sobre o ensinar, o aprender, o aplicar a matemática. Então, espero todos aí que tenham oportunidade e nos vemos em breve. Obrigadão. Então é isso, fica o convite, né? O professor André já colocou ali, tanto da oficina do professor André como dos outros colegas que a gente tem. E encerro aqui a nossa roda de conversa, a gente passou um pouquinho do tempo estipulado, mas acho que foi importante aí cada professor colocar, né, se apresentar. Então eu agradeço a participação tanto dos estudantes, dos professores que estiveram junto com a gente, o aceite dos novos professores. Sejam bem-vindos, o que precisar podem contar com a gente. Um abraço, pessoal. Retornamos às 14 horas com uma palestra, deixa eu só pegar o nome da palestra bem certinho aqui, que é o projeto Meninas e Mulheres nas Ciências e a Educação para a Sustentabilidade. Ok? Um abração e até à tarde. Tchau, tchau.